Olá, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. E agora vamos falar sobre a quadratura de Júpiter com Netuno. Quadratura é um aspecto tenso, difícil. Júpiter e Netuno são planetas lentos, né? O Netuno bem mais lento do que o Júpiter, mas ambos têm uma regência, uma tradicional, outra moderna, sobre o signo de Peixes. Júpiter rege Sagitário, Júpiter rege Peixes também no sistema tradicional. Netuno, pelo sistema moderno, rege Peixes. Quando eles estão com essa expectação tensa no céu, está acontecendo para todo mundo. Quando eles estão com essa situação difícil entre si no céu, é muito comum na coletividade aquelas pessoas que são mais sensíveis, elas se verem um pouquinho mais mexidas com essa configuração. O Júpiter com o Netuno, quando fazem quadratura, a gente está vivendo o caos, né? A situação confusa, a gente fica mais vulnerável a situações potencialmente confusas. Então, se há uma falta de organização em alguma coisa, em algum local, algum trabalho, alguma tarefa, normalmente isso pode criar uma bola de neve durante essa fase aí. Júpiter e Netuno também aumenta o índice das queixas que as pessoas têm com determinado tipo de coisa. Todo mundo quer um ombro para chorar, então a gente fica com a famosa síndrome do ombro molhado, melecado, figuradamente falando, mas porque as pessoas que são muito sensíveis e que são capazes de ouvir mais os problemas dos outros ficam fatalmente mais suscetíveis a serem procuradas por outras que também são muito sensíveis, mas que podem estar passando por alguma situação, alguma intempérie, alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela emocional, normalmente emocional, ou provocada por alguma situação fortuita que as tire de sua estabilidade, que as vitimize de alguma maneira. Essa quadratura, ela já começou já faz um tempinho, vai ficar aí forte aberta durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019. Chega ali no comecinho de outubro, 1º de outubro já enfraquece, já termina a tendência que ela manifesta. Se você precisa organizar alguma coisa, faça com antecedência. Você vai ver que vai ter uma dificuldade até para se articular mentalmente para resolver determinado assunto, para organizar a sua mente, para fazer com que as coisas funcionem. Você vai ver que a sua compaixão vai aumentar, sentimentos de culpa, sentimentos de que não foi suficientemente bom para alguma coisa ou para alguém, para alguma situação, podem assolar muitas pessoas. Você vai ver que aquelas pessoas que querem ajuda, elas vão procurar de todo jeito alguém, algum porto seguro onde elas possam se agarrar com firmeza, ou pelo menos pedir socorro, né? Muitas vezes é interessante você ajudar, mas é preciso exercer um olhar bastante inteligente sobre essas situações e nem sempre é ideal você ajudar com todas as suas forças, com dinheiro, e etc., é uma coisa mais individual, mas sim com a orientação a alguma instituição, como por exemplo alguém que esteja numa situação de tremenda carência financeira, social, então você indica uma instituição, organiza outras pessoas de forma a ajudá-la mais eficazmente, mas qualquer tentativa de fazê-lo sozinho pode resultar em esvair demais a sua energia, seus esforços e acabar você mesmo se sentindo a vítima da situação, né? Você dando demais e não tendo retorno. Assim como algumas configurações de mapa astrológico de nascimento, essa passagem aqui agora do céu, ela está muito presente naquelas situações da síndrome da vítima, salvador e algoz, não necessariamente nessa ordem, em que algumas pessoas se doam demais e se anulam demais, e quando vão exigir ou pedir ou necessitar de alguma coisa, nem sempre tem aquele retorno que acham que merecem e se sentem jogadas para escanteio, se sentem colocadas em segundo plano, desfavorecidas de alguma maneira, então acaba criando aquela situação em que aquele que se sente a vítima passa a ser o algoz porque faz com que o outro se sinta culpado de não ter
contribuído para a felicidade desse indivíduo ou do grupo ou de alguma circunstância a que ambos pertençam. Fica aqui essa dica de evitar a autoanulação, tentar se organizar com mais antecedência. Você vai ver que a energia para levar as coisas a cabo fica um pouquinho mais difusa. A capacidade imaginativa vai lá nas alturas, é uma beleza, mas para aplicar essas capacidades fica um bocado mais difícil durante essa fase aí. Algumas pessoas se sintonizam com isso com muito mais facilidade, né? Ficam sonhando acordados, olham para a parede, ficam... E as outras pessoas falam com ela, ela se perde naquele universo onírico, acordados, enquanto essa fase aí está ocorrendo, e podem se distrair com muito mais facilidade. É uma fase também interessante para quem tem que desenvolver algum tipo de estudo em isolamento. Aliás, é ótimo para ficar isolado, né? Pessoas que gostam muito de vida social, muita balbúrdia, agitação, contato com as pessoas, festejos. Assim, não é porque não vai conseguir fazer, vai conseguir sim, mas vai ser assim, desmarcar compromisso, marcar isso e ter que fazer N improvisos para poder conseguir fazer a coisa ocorrer de fato. Muitas vezes algumas pessoas que falam, estou indo, na verdade está começando a se arrumar para sair, né? Fique atento porque essas situações de dispersão, elas vão continuar por bastante tempo até outubro, em voga, à flor da pele e na maioria das pessoas. Para quem mexe também com meios de transporte marítimo, aéreo, contatos com culturas diferentes, pode haver uma série de pequenos mal-entendidos. Você dizer A e o sujeito ali do outro lado entender B. Para quem mexe com documentações e mudanças de cidadania, por exemplo, também pode haver alguns pequenos atrasos, algumas confusões com os documentos que estão sendo enviados de um lado para outro nas instâncias responsáveis. Para quem está estudando também em nível acadêmico, né, com graduação, pós-graduação, lato ou estrito sensu, também pode haver essa fase aí de confusão. Alguns orientadores desaparecem, viram desorientadores. Outros, os alunos não conseguem concluir os trabalhos no prazo. São coisas bastante frequentes de ocorrerem nessas fases. Então é bom ficar atento. Tudo isso pode ser prevenido, pode ser reduzido, não evitado totalmente, mas atenuado com essa organização prévia e com um bocado mais de esforço, tomar mais um golinho de café, né? Não exagerar com bebida na noite anterior a um trabalho, porque, aliás, quem é particularmente suscetível pode sofrer um bocado aí com o fígado, com o sistema linfático, com a forma como vai absorver alimentos, pode se intoxicar. Então é melhor ter esses cuidados aí. Isso vai atingir cada um individualmente nos pontos do mapa astrológico individual, pessoal, em que nas casas astrológicas em que esses dois fatores, Júpiter e Netuno, vão cair. Então, se você, por exemplo, tem o ascendente em Peixes, Netuno está ali ou perto do ascendente, ou já na casa 1, e Júpiter vai estar na casa 10, provavelmente na 9, 10, por ali, né? Depende da posição do seu ascendente e da posição das casas do seu mapa astrológico. Vai mexer nesse caso aí, Netuno na 1, Júpiter na 10, vai mexer com a sua situação social, profissional, com o modo como você se expressa individualmente. Se cair, por exemplo, nas casas 2 e 5, né? Júpiter na 2, Netuno na 5ª casa, você pode ter um pequeno dispêndio de recursos em função de algum investimento que você faça em seus filhos, ou em diversão, ou em viagens que podem gastar muito mais do que você planejou. Se tiver, por exemplo, o Júpiter na 6ª casa e Netuno na 9ª casa, você pode engordar enquanto viaja, ou ter um problema de saúde que você não tinha se preparado, para o qual você não tinha se preparado até então durante uma jornada, ou ter que resolver uma questão de trabalho, de organização de trabalho antes de viajar, talvez lidando com pessoas de locais distantes. São inúmeras as situações possíveis. Para a gente ver isso individualmente, tem que fazer uma leitura de um mapa astrológico individual. Mas, no geral, é assim que pode funcionar para você a quadratura de Júpiter com Netuno. É isso aí, eu sou Carlos Holanda, fica aqui conosco, continua acompanhando o nosso canal.
se inscreve aqui no canal, você vai gostar. Acompanhe aqui o Céu que Te Acontece, do astrologuês para o português, a coluna Na Taverna com Plutão, as entrevistas, as palestras, os cursos e tudo mais que você puder acompanhar. Pode ser que você curta cada vez mais a astrologia. Um abraço e até a próxima.